Hoje vou te mostrar um dos maiores equívocos de interpretação dos cristãos na Bíblia. Alguns aqui já vão rebater dizendo: "Ah, eu sou cristão e não interpreto assim como você está dizendo." Ok, estou direcionando mais precisamente aos protestantes que pregam a doutrina da Trindade. Agora, fica até o final do post que no final vou te revelar algo incrível. Gênesis 18, a aparição de Deus a Abrão. Cristãos gostam de colar na nossa sagrada Torá a seguinte ideologia: Deus veio a Abrão e de repente aparece 3 homens. Abrão disse, meu senhor, ou seja, Abrão reconhece a Trindade. Ainda os hebraístas, esses que gostam de te vender, que conhecem o hebraico, têm a ousadia em dizer, olha o versículo 3, aparece o nome Adonai. Abrão chamou as 3 figuras de Adonai, que é o nome sagrado de Deus. Catapimba nos judeus, Trindade na Torá. Bom, antes de eu explicar para vocês os terríveis equívocos que foram feitos por eles, para vocês não ficarem chateados comigo, deixa eu já me antecipar. Eu não tenho o mínimo interesse de te convencer a largar ou desacreditar em Jesus ou na ideologia da Trindade. Por mim, cada um acredita no que quiser. Porém, colar Jesus na minha Torá, que eu leio no original, no hebraico, não dá. E eu vou te mostrar. Todos os equívocos começam quando se lê Bíblias traduzidas. Hoje em dia já estamos nas versões de Bíblias que são traduções de traduções. Os erros vão evoluindo e cada vez mais se aperfeiçoando até te convencer. Pegue a sua Bíblia Almeida, a Bíblia querida dos protestantes, e veja o versículo 1 do capítulo 18. Depois, apareceu o Senhor a Abrão, junto aos carvalhos de Mamré, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Depois? Depois do quê? Onde tem essa palavra na Bíblia? A palavra que aparece inicialmente no capítulo 18 é o verbo vayerá, e apareceu. Não tem nada de depois. Muito pelo contrário, é uma continuação do final de Parashat Lech Lechá, que narra a circuncisão de Abrão. Apareceu Deus a Abrão. Diferente das outras aparições, que ele vem com uma profecia ou uma promessa, aqui ele vem visitar Abrão, que estava com dor, para ver como ele estava se sentindo após a sua circuncisão. Como eu sei disso? Te respondo. Perceba como a Bíblia relata nesse versículo detalhes tão ricos e específicos dessa aparição de Deus a Abrão. Carvalhos de Mamré, porta da tenda, extremo calor do dia. Digam-me, como a teologia cristã explica o motivo de Abrão estar em Mamré? Faz diferença saber isso? Porque dizer que aquele dia estava excepcionalmente quente, algo atípico aconteceu para justo naquele dia estar mais quente? E se estava tão quente, porque ele senta justo na porta de sua tenda e não dentro para se proteger do calor? Após um procedimento cirúrgico, onde existe risco de sangramento, Abrão senta debaixo do sol? Ele não imagina que é uma conduta errada para se recuperar? E a maior de todas as perguntas, como cristãos explicam que o versículo chama a visão tripla de Abrão de homens? É tão difícil para o versículo dizer que foi uma visão tripla que se parecia com homens, ou seja, que Anashim, como se fosse homens? Mais uma pergunta, foi real a visão ou uma profecia? Se profética, o versículo saberia muito bem usar as palavras Bamaré, Bamahazé, mas o versículo não usou essas palavras, então não foi profético. Foi real, ou seja, homens. Aí eu pergunto, Deus é homem? Deus é 3 homens? A própria Torá de Moisés diz que não. Veja em Números 23:19. Deus não é homem que mente ou humano que se arrepende. Vejam Oséias 11:9. Eu sou Deus e não homem. Entre vocês serei sagrado e não venho à cidade. Deus não aparece em formato de humano para ninguém. Fato. Repare na palavra que aparece no versículo 2. Anashim. Tradução. Pessoas. Repito, não está escrito que Anashim, como se fosse pessoas. Não é problema para o versículo em falar Sheloshá, 3 que eram que Anashim, como se fosse pessoas, parecido com pessoas, com o famoso Kaf Adimion. É um Kaf gramatical que remete a algo que se parece, mas não é usado direto na Bíblia. Vejamos a linguagem de Salmos 8:5. Ma enosh kitiskereno, o venadam kitifkedeno. Enosh, mesma palavra, mesma raiz da palavra aqui usada, Anashim. Pessoas, diz o rei Davi, quem é esse humano para ser lembrado diante desse imenso universo criado por Deus? Amigos, está muito bem provado que pessoas são pessoas. Deus é Deus. O versículo diz claramente, Shloshá Anashim, 3 pessoas. Então, quem são essas 3 pessoas que aparecem aqui? Presta atenção porque só a Torá oral organiza todos os versículos em perfeita sintonia. Conforme te falei, Deus não vem em formato de pessoa, porém preciso te dizer que anjos sim podem vir em formato de pessoa. E te provo, veja o próximo capítulo, Gênesis 19. 2 anjos vêm a Lot. Quem afinal são eles? Vão me dizer agora que sodomitas, dos maiores pecadores da humanidade, podiam ver anjos celestiais no formato de anjos? É claro que não. Eram anjos vestidos de pessoas, vistos como humanos por qualquer humano. Vamos para Gênesis 32, versículos 25 a 32, episódio da luta de Jacó com o anjo. E o versículo diz que um homem lutou com ele, Vayavek ish imo adalota shachar, e brigou um homem com ele até a alvorada. É nítido nos versículos que trata-se de um anjo, pois é um ser com capacidade de abençoar Jacó.
Ou será que ele está pedindo a bênção de um mero humano que o feriu? Jacó ainda chama o lugar de Peniel, pois testemunha ter visto um ser celestial. E contudo, é bem claro no versículo que a luta foi física, como dois homens, ao ponto que o anjo, no formato humano, feriu a coxa de Jacó. Vejam agora Josué capítulo 5, versículos de 13 até 15. Vai ri biot Yoshua biricho, vai sair na vaiar, veinei shomed lenegdo, vecharbosh elufa beado, vai elech Yoshua elav, vai omerlo, halano atai metzareno, vai omerlo, que ani sartzva Hashem atabati, vai pol Yoshua el panav arza vaishtachu, vai omer sartzva Hashem el Yoshua shal nalcham al raglecha, que amakom asher ata omed alav kodeshu. Josué vê um homem em sua frente, no formato homem. Ele vê a espada dele, ele tem receio desse homem. Pergunta para ele, você é dos nossos ou você é inimigo? O anjo, que está em forma de homem, se apresenta como anjo e pede para ele tirar os sapatos devido à santidade do local. Agora vejam Juízes 6, versículos de 11 a 25. Vai avô malach Hashem, vai yesheftach atailá, vai omer elav Hashem imecha gibor rechail. Gidon pensa que está diante de um homem. Só quando o anjo, no formato homem, faz um milagre, ele acredita que era um anjo. Vejam Juízes capítulo 13, leiam o capítulo todo. Vai irá malach Hashem elaisha vechulu, vatavô aisha, vatomer leisha vechulu, vai avô malach Hashem od elaisha vechulu, vai al malach Hashem, belaha vamizbeach. O anjo aparece à esposa de Manor, e depois a Manor, pai de Sansão, que inicialmente acha que ele é um profeta. Só após ele subir em fogo, ele se dá conta que é um anjo. O que ele viu então? Um anjo no formato de homem. Está mais do que provado que anjos podem se fazer passar por humanos. E tudo isso para realizar missões de Deus aqui na Terra. E aqui em Gênesis 18 não é diferente. Vieram 3 anjos em formato de homens. E o que aconteceu? Deus Todo-Poderoso visita Abrão para ver como ele estava após a sua circuncisão. Isso está evidente nos detalhes que o versículo passa para nós e que nós, judeus, atentamente estudamos cada palavra com atenção, com a perfeita interpretação da Torá oral. O motivo dos detalhes é tema para um outro post. Deus então percebe que Abrão está chateado. Afinal, era um dia atípico, muito quente, e não transitava na rua pessoas, exatamente para não incomodar Abrão com visitas. Ele estava machucado da sua circuncisão. Mas Abrão era um homem de bondade, um ícone de caridade, vivia de aproximar pessoas para o monoteísmo. Vejam em Gênesis 12:5, Abrão pega a Sarai, sua esposa, Lote, seu sobrinho, e todos os pertences que ele adquiriu, e as almas que ele fez em Haran. As almas que ele fez. Que verbo é esse? Assu, fazer. A Bíblia Almeida mais uma vez erra a tradução e diz, e as almas que lhes acresceram em Haran. Se fosse acrescer, deveria estar escrito o verbo rocifo, ou revio, que significa trouxeram. O verbo aqui é assu, fizeram. Como se faz almas? A resposta é, Abrão pregou o monoteísmo e salvou essas almas de caírem em idolatria. Ele carregou essas pessoas consigo e com isso as salvou. Assim, ele fez as almas para o Criador. Seguimos. Ao ver o sofrimento de Abrão por não ter visitas, Deus une o útil ao agradável e manda 3 anjos em formato de homens para cada um realizar uma missão, conforme fica claro na medida em que os versículos vão avançando. Abrão corre então para eles, pedindo para que não vão embora. Ele quer receber as visitas. Então ele diz, Adonai, meus senhores, que não é um nome sagrado de Deus, já que não está escrito no formato Yud, Kei, Vav, Kei, e sim, Aleph, Daled, Nun, Yud, que significa meus senhores, uma linguagem cordial às suas visitas. Abrão nem percebe que eles são anjos, pois ele oferece comida a eles, e eles demonstram comer, conforme versículo 8. Digam-me, desde quando Deus come, na teologia cristã, que essa figura tripla é Deus em todos os seus estados e manifestações? E Abrão reconheceu eles, pois os chamou de Adonai. Como ele oferece comida a Deus? Deus não come. Não venham me trazer provas dos sacrifícios do altar. Esse é um outro tema que cristãos não interpretam bem, tema para um outro post. Quando os anjos vão embora, Deus, que também havia vindo visitar Abrão, volta a conversar com ele no versículo 17. Ou seja, mesmo que os anjos já tinham ido, Deus ainda está lá, anunciando para Abrão que ele iria destruir a cidade de Sedom. Neste momento, só sobram 2 anjos para fazer as missões em Sedom. Afinal, o terceiro já fez a sua missão, depois que anunciou a Abrão que Sará terá um filho e, portanto, voltou para o céu. Os 2 que sobraram, um veio para salvar Lot e o outro veio para destruir a cidade. Tudo muito bem explicado. Nós, judeus, inclusive, sabemos os nomes de cada anjo e podemos também provar. Tema também para uma outra postagem. Amigos, não existe trindade na Torá. Sugiro vocês colarem a trindade somente no Novo Testamento e com o nosso aval e selo de autenticidade, mas não na Torá. E conforme te prometi, vou te revelar algo que você vai ficar pasmo. Sim! Existe uma interpretação no meio judaico que possibilita que o nome Aleph, Daled, Nun, Yud, do versículo 3, seja um nome sagrado referindo-se ao Criador do Universo. E de acordo com isso, Abrão estava de fato falando com Deus. Mas para eu te explicar isso, você vai precisar ser meu aluno, já que não cabe essa explicação numa mera postagem de Instagram.